O mundo ao seu redor não apenas fala, ele grita, exige, cobra, invade, pressiona. Todos os dias, vozes disputam a sua atenção como se ela fosse um prêmio, empurrando expectativas, opiniões e medos que não nasceram em você. Mas existe uma verdade que quase ninguém percebe. Você não é obrigado a responder a esse barulho. Entre o que acontece e a forma como você reage, existe um intervalo invisível, um espaço silencioso onde mora a sua verdadeira liberdade. É ali que o homem comum se perde e o sábio se constrói. Enquanto a maioria vive implorando por validação, tentando provar valor por meio de status, bens ou aprovação, aquele que desperta entende que a única batalha que realmente importa é interna. Você sente o peso de carregar expectativas que não são suas, sente a ansiedade de um futuro que nunca chega e o cansaço de tentar corresponder a tudo e a todos. Mas os antigos já haviam decifrado esse enigma. Eles atravessaram crises, guerras, colapsos e traições e descobriram algo essencial. No centro do caos existe um silêncio absoluto que ninguém pode tomar de você. Hoje, você não está aqui por acaso. Hoje, você começa a acessar esse silêncio. Imagine agora um homem caminhando pelas ruas sufocantes de Roma, cercado por intrigas políticas, doenças, guerras iminentes e o fardo de governar o maior império do mundo. Esse homem era Marco Aurélio. Ele possuía poder, riqueza e influência, mas escrevia para si mesmo como alguém que sabia que tudo isso era transitório. Para ele, nada tinha mais valor do que a própria alma. Marco Aurélio compreendeu algo que ainda hoje muitos ignoram. A vida não é definida pelos acontecimentos, mas pela forma como pensamos sobre eles. Assim como ele viveu em um império em constante tensão, você vive hoje em um império moderno de notificações, comparações e distrações infinitas que drenam sua energia. Se você quer praticar o estoicismo com disciplina e êxito todos os dias para sua evolução mental, clique no primeiro link da descrição e conheça estratégias infalíveis para transformar sua vida. Sem que você perceba, o estoicismo ensina que o primeiro passo para o autodomínio não é tentar controlar o mundo, mas retirar a atenção daquilo que não depende de você. Quando você para de gastar força tentando agradar, convencer ou impressionar e passa a focar com disciplina na única coisa que realmente lhe pertence, o seu julgamento, algo muda. No momento em que a opinião alheia deixa de ser um tribunal, o mundo perde a capacidade de te ferir. É aqui que começa o verdadeiro poder, quando você deixa de reagir automaticamente e passa a governar a si mesmo. Havia um escravo que se tornou o maior mestre da liberdade que a humanidade já conheceu. E essa contradição carrega uma das lições mais profundas do estoicismo. Epicteto, mesmo com o corpo marcado pela violência e pelas limitações impostas por outros homens, compreendeu algo que a maioria jamais alcança. Ninguém pode te escravizar se a sua mente não se rende. Ele observava como as pessoas livres em aparência viviam acorrentadas por desejos insaciáveis, sofrendo por querer o que não podiam ter e temendo perder aquilo que jamais esteve sob seu controle. Hoje, essa escravidão apenas mudou de forma. Ela se manifesta no vício por aprovação, na dependência de curtidas, no status social e na aceitação constante do olhar alheio. Epicteto nos lembra que a dignidade não precisa de plateia e que a virtude não exige testemunhas. Quando você entende isso, algo muda internamente. Você deixa de pedir permissão para existir, abandona a necessidade de validação externa e começa a moldar a própria vida com consciência e firmeza. Assim como o mármore resiste às tempestades, a mente disciplinada permanece intacta, mesmo quando o mundo tenta quebrá-la. Sêneca, já no crepúsculo da vida, olhou para o tempo com uma clareza que só a proximidade da morte é capaz de oferecer. Ele percebeu que o problema da existência humana não é a brevidade da vida, mas o desperdício contínuo dela. Gastamos nossos dias em conversas vazias, em conflitos desnecessários,
em ressentimentos por ofensas pequenas e em prazeres momentâneos que prometem muito, mas deixam apenas um vazio silencioso depois que passam. Reflita por um instante sobre a última vez que você se sentiu ansioso. Provavelmente, sua mente estava presa a um futuro que ainda não chegou, ou a um passado que já não pode ser alterado. Para o estoico, isso é uma forma de exílio mental. O silêncio que propomos aqui não é a ausência de ruído externo, mas a ausência de perturbação interna. É a habilidade de encarar o caos cotidiano sem se deixar dominar por ele, de olhar para as pressões do mundo e afirmar com serenidade: isso não me controla. Focar em si mesmo é recuperar o tempo que você entregou a estranhos e investi-lo na construção de um caráter sólido, estável e inabalável. Visualize uma montanha que permanece imóvel, enquanto nuvens densas e furiosas atravessam o céu ao seu redor. Elas vêm carregadas de ruído, tensão e mudança constante, mas a montanha não se move, não discute com o vento e não tenta controlar a tempestade. Essas nuvens representam as opiniões alheias, os problemas financeiros inesperados, as decepções amorosas e as pressões diárias que tentam arrancar de você uma reação emocional. A montanha é você quando está ancorado na razão. O estoicismo ensina que a felicidade não é algo que se encontra por acaso, mas algo que se constrói conscientemente, dia após dia, por meio da prática do autocontrole. É a disciplina de silenciar o ego que quer provar valor, vencer discussões e ser reconhecido a todo custo. Quando você escolhe o silêncio, você preserva energia mental e emocional. Você passa a observar mais, compreender melhor e reagir apenas quando é necessário. Com o tempo, percebe que a maioria das preocupações que roubam seu sono não merecem sequer um fragmento da sua atenção. O silêncio, nesse sentido, não é passividade, é força concentrada. Ele se torna o escudo invisível dos fortes, daqueles que não precisam gritar para provar quem são. Nas redes sociais, todos parecem empenhados em provar que são felizes, bem-sucedidos e realizados, enquanto o sábio está ocupado sendo verdadeiramente pleno na solidão silenciosa do seu próprio quarto. Ali, longe dos holofotes e das comparações, ele constrói algo que não pode ser exibido em imagens: a tranquilidade interior. A comparação é o ladrão da alegria porque desloca o seu foco do que é essencial para aquilo que é ilusório. No instante em que você passa a medir sua vida pela grama do vizinho, você abandona o cultivo do seu próprio jardim e permite que ele se torne negligenciado. Marco Aurélio nos advertia que a alma adquire a cor dos pensamentos que abriga. Quando você alimenta a mente com o barulho da inveja, da competição constante e da necessidade de aprovação, sua vida se torna inquieta, cinzenta e instável. Mas quando escolhe cultivar o silêncio, a introspecção e o foco no seu progresso pessoal, mesmo que seja pequeno e invisível aos outros, algo muda profundamente. Você começa a desenvolver uma luz própria, uma presença serena, que não depende de curtidas, elogios ou reconhecimento externo para existir. Muitas vezes, o medo do fracasso age como uma prisão invisível, impedindo você de agir, tentar e se expor ao mundo. Porém, para o estoico, o único fracasso verdadeiro é agir contra a própria natureza racional e contra a virtude. Se você se esforça com honestidade, disciplina e intenção correta, mesmo que o resultado não seja o esperado, ainda assim você venceu. Isso porque o valor da ação está no caráter com que ela foi executada, não na resposta imprevisível do mundo. Esse desapego dos frutos da ação é o que gera uma paz profunda, estável e duradoura. Ao focar em si mesmo, você compreende que a verdadeira vitória não está em aplausos, títulos ou conquistas visíveis, mas em se tornar uma pessoa melhor hoje do que foi ontem. O silêncio permite que você ouça a voz da própria consciência, que orienta com mais verdade do que qualquer multidão. Quando essa voz se torna clara, o ruído externo perde importância e a serenidade
passa a guiar suas decisões. O autodomínio exige que você assuma dois papéis ao mesmo tempo: o de seu próprio mestre e o de seu aluno mais rigoroso, aquele que não aceita desculpas fáceis nem justificativas emocionais. É simples manter a calma quando tudo está funcionando, quando os planos avançam, quando as pessoas cooperam e a vida parece favorável. Qualquer um consegue parecer equilibrado nesse cenário. O verdadeiro teste do caráter, porém, surge quando a vida te golpeia sem aviso, quando algo dá errado, quando a perda chega, quando a injustiça se apresenta e o mundo parece indiferente à sua dor. É exatamente nesse ponto que o silêncio estoico deixa de ser um conceito bonito e se transforma em uma arma real. Não um silêncio de covardia ou fuga, mas um silêncio ativo, consciente, que cria espaço entre o impacto e a reação. Em vez de reclamar da sorte, de culpar pessoas ou circunstâncias, o estoico faz uma pergunta diferente, mais difícil e mais poderosa. O que esta situação está tentando me ensinar? O que dentro de mim ainda precisa ser fortalecido? Como posso usar este obstáculo como matéria-prima para o meu crescimento? Sêneca dizia que o fogo é o teste do ouro, porque apenas sob altas temperaturas o metal revela sua pureza. Da mesma forma, a adversidade é o teste do homem forte, porque só sob pressão extrema o caráter verdadeiro se manifesta. Quando você entende isso, a dor deixa de ser apenas sofrimento e passa a ser treinamento. Cada frustração se torna um exercício de paciência. Cada perda um exercício de desapego, cada ofensa um exercício de domínio do ego. O silêncio, nesse contexto, protege você de decisões impulsivas que poderiam custar meses ou anos de arrependimento. Ele permite que a razão reassuma o comando quando as emoções querem assumir o volante. Não peça por uma vida fácil, porque uma vida fácil não constrói nada sólido. Peça por ombros fortes, por uma mente firme, por serenidade suficiente para carregar o peso da existência sem se quebrar. A verdadeira dignidade nasce quando você aprende a suportar aquilo que não pode mudar e agir com excelência sobre aquilo que está sob seu controle. Esse é o núcleo do autodomínio. Transformar cada golpe da vida em fortalecimento interno. Caminhar mesmo cansado, manter a retidão mesmo quando ninguém está olhando e escolher a serenidade mesmo quando o caos tenta te arrastar. É assim que se constrói um caráter inabalável, não na ausência de dificuldades, mas na forma como você permanece inteiro em meio a elas. Ao longo do dia, inevitavelmente, você encontrará pessoas difíceis, ingratas e arrogantes. E isso não é um erro do mundo, é uma característica dele. Marco Aurélio já advertia que não devemos nos surpreender com esse comportamento, porque agir assim faz parte da natureza de muitos. Da mesma forma que a sua natureza, enquanto ser racional, é agir com consciência e equilíbrio. O sofrimento começa quando você espera que todos ajam como você agiria, quando exige sensatez de quem ainda vive dominado por impulsos, vaidade e ignorância. O estoicismo não ensina a mudar essas pessoas, mas a não permitir que elas mudem você. Manter o silêncio diante da ignorância alheia não é fraqueza, é domínio interior. É compreender que nem toda provocação merece resposta, nem toda opinião exige defesa e nem toda crítica precisa ser absorvida. Muitas discussões não passam de armadilhas para sugar sua energia emocional e te arrastar para um nível que não te representa. Você não precisa ganhar todas as discussões, porque vencer um debate não significa preservar a sua paz. Você não precisa provar seu valor para quem não tem olhos para enxergar virtude, porque o reconhecimento vindo da ignorância nunca acrescenta nada à sua vida. Quando você responde a tudo, você se torna refém do comportamento alheio. Quando escolhe o silêncio, você retoma o controle. Guardar suas palavras para o que é útil é um ato de inteligência.
Guardar o silêncio para proteger sua paz é um ato de sabedoria. O foco em si mesmo significa entender que você é o governante do seu reino interno, responsável por manter a ordem, a clareza e a estabilidade dentro de você. Nenhuma pessoa, comentário ou situação entra nesse território sem o seu consentimento consciente. Isso exige vigilância constante, porque o mundo tentará invadir sua mente com ruído, opiniões tóxicas e conflitos desnecessários. O silêncio estoico funciona como um portão que você abre apenas quando a razão autoriza. Ele impede que emoções momentâneas assumam o comando e garante que suas ações reflitam quem você realmente é, não quem tentaram provocar. Quando você internaliza essa postura, algo poderoso acontece. As pessoas perdem o poder de te manipular emocionalmente. Ofensas deixam de ser ataques pessoais e passam a ser apenas reflexos do estado interno de quem as emite. A arrogância dos outros não desperta mais sua raiva, mas sua compreensão distante. A ingratidão não gera revolta, mas desapego. Isso não significa se tornar frio ou indiferente, mas seletivo. Você escolhe onde investir sua atenção, sua energia e sua palavra. Marco Aurélio lembrava que a melhor vingança é não se tornar semelhante àquele que te feriu. O silêncio, nesse contexto, é um filtro que preserva sua integridade. Ele te mantém alinhado com a sua natureza racional, mesmo quando o ambiente tenta te puxar para o caos. Ao agir assim, você constrói uma autoridade invisível, uma presença firme que não precisa se impor, porque se sustenta por dentro. O verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em governar a si mesmo. Quando você entende isso, passa a caminhar pelo mundo com mais leveza, menos reatividade e mais clareza. O reino interno permanece em ordem, independentemente da desordem externa. E quando a sua paz está protegida, nenhuma provocação é forte o suficiente para te tirar do eixo. A morte é a conselheira final do estoico, não como uma ameaça sombria, mas como uma fonte permanente de lucidez. Lembrar-se de que somos mortais, o antigo princípio do memento mori, não existe para gerar medo, angústia ou desespero, mas para cortar ilusões pela raiz e revelar, com brutal honestidade, o que realmente importa. Quando você aceita que sua passagem aqui é limitada, cada minuto ganha peso. Cada escolha se torna mais consciente e cada distração perde parte do seu encanto. Diante da brevidade da vida, o estoico se pergunta por que desperdiçar energia com ressentimentos, mágoas antigas e disputas inúteis? Por que permitir que pequenas ofensas ocupem espaço na mente, quando o tempo é o recurso mais escasso que existe? A morte coloca tudo em perspectiva. Ela expõe a insignificância da fama, do status e da validação externa, pois tudo aquilo que hoje parece urgente será esquecido em poucas gerações. O silêncio da morte ensina que correr atrás de aplausos é uma negociação ruim, porque o público muda, desaparece e esquece. O que permanece é o caráter que você construiu em silêncio, longe das câmeras e dos olhares curiosos. Esse lembrete constante da finitude não nos afasta da vida, pelo contrário, nos aproxima dela com mais intensidade e responsabilidade. O estoico não vive como se fosse morrer amanhã em pânico, mas vive como se cada dia fosse uma oportunidade única de agir com excelência. Focar em si mesmo, à luz da morte, significa viver cada dia com intenção clara, alinhando pensamento, palavra e ação. Significa tratar as pessoas com justiça, porque amanhã pode não haver outra chance. Significa trabalhar com dedicação, porque o dever bem cumprido traz paz ao final do dia. Significa escolher o silêncio em vez da reação impulsiva, porque conflitos desnecessários roubam tempo que nunca será devolvido. A morte também nos ensina humildade. Ela iguala reis e escravos, ricos e pobres, famosos e anônimos. Diante dela, não importa quantos seguidores você teve, mas quantas vezes
agiu corretamente quando ninguém estava observando. O estoico usa essa consciência como um filtro poderoso para decisões diárias. Antes de se envolver em uma briga, ele se pergunta se aquilo terá alguma importância quando estiver no fim da vida. Antes de se preocupar excessivamente com a opinião alheia, ele lembra que todas essas vozes se calarão. Esse pensamento não é mórbido, é libertador. Ele dissolve ansiedades artificiais e devolve o foco para o essencial. O silêncio da morte ensina a valorizar o barulho da vida, mas apenas o barulho que carrega significado. O trabalho honesto, o cuidado com quem está ao seu lado, o aprimoramento do caráter, a busca pela razão. Viver assim é viver com dignidade. É caminhar sabendo que, quando o fim chegar, não haverá arrependimento por ter vivido para agradar o mundo, mas satisfação por ter vivido de acordo com a própria consciência. O estoico não teme a morte porque sabe que usou bem o tempo que teve. Ele entende que a verdadeira imortalidade não está na fama, mas na coerência entre quem se é e como se vive. Esta jornada que percorremos juntos não termina quando este vídeo chega ao fim. Na verdade, ela começa exatamente agora, no instante em que você escolhe não reagir de forma automática a uma provocação, a uma crítica ou a um estímulo emocional. A sabedoria estoica não vive nos livros nem nas frases bonitas que você escuta. Ela só se torna real quando é colocada em prática no calor do momento, quando o ego quer gritar, justificar-se ou atacar, e você escolhe o silêncio consciente. É nesse ponto que o autodomínio deixa de ser teoria e se transforma em caráter. Você é o escultor da própria alma, e cada escolha cotidiana funciona como uma martelada invisível que molda quem você está se tornando. O mundo continuará fazendo o que sempre fez, tentando capturar sua atenção, vendendo desejos artificiais, alimentando medos irracionais e prometendo felicidade em troca de distração constante. Nada disso vai mudar. O que muda é você. Agora, você possui um mapa para retornar ao seu centro sempre que for puxado para fora dele. Esse mapa é a razão. Quando você entende isso, deixa de ser refém das circunstâncias e passa a caminhar com firmeza, mesmo em terrenos instáveis. O silêncio que você cultiva não é fuga, é posicionamento. Ele não te enfraquece, ele te torna sólido. A partir desse momento, cada reação evitada é uma vitória invisível. Cada impulso controlado é um passo em direção à liberdade interior. Viver como um verdadeiro estoico é um ato silencioso de rebeldia contra um mundo que valoriza a superfície e despreza a profundidade. É escolher ser profundo em uma era obcecada por aparência, velocidade e validação imediata. É ter a coragem de permanecer em silêncio quando todos estão desesperados por atenção, aprovação e aplauso. O estoico entende que a mente que domina a si mesma não teme o caos do mundo exterior, porque já venceu a batalha mais difícil, aquela que acontece dentro. Se essa sabedoria ressoou em você, é porque uma parte sua reconhece a prisão invisível da aprovação externa e deseja se libertar. A jornada do autodomínio começa quando você decide parar de negociar sua paz em troca da aceitação alheia. A partir daqui, o foco não é impressionar, é evoluir. Não é reagir, é escolher. Não é provar valor, é viver de acordo com ele. Caminhar conosco significa assumir esse compromisso diário com a virtude, mesmo quando ninguém está olhando. Inscreva-se, permaneça atento e siga firme. O silêncio passa a ser sua nova fonte de poder. A virtude se torna o seu único guia confiável. A pergunta agora não é se o mundo está pronto para você, mas se você está pronto para ser verdadeiramente livre. Para que essa filosofia deixe de ser apenas um ideal e se torne carne, osso e atitude, o silêncio precisa ser entendido como uma ferramenta ativa de engenharia mental e não apenas como a ausência de palavras. No estoicismo, a diferença entre quem admira a filosofia e quem a vive está na prática constante. O estudioso acumula conceitos,
O sábio treina a mente todos os dias, especialmente quando ninguém percebe. O silêncio estoico serve para criar espaço entre o estímulo e a resposta. Espaço suficiente para que a razão assuma o comando antes do impulso. Sem prática, esse espaço não existe. Por isso, a filosofia não se manifesta em grandes discursos, mas em pequenos hábitos diários. Cada exercício é uma forma de fortalecer a cidadela interior, tornando-a menos vulnerável às invasões emocionais do cotidiano. Ao aplicar esses princípios de forma discreta, você treina sua alma na arena real da vida, no trânsito, no trabalho, nas relações e nos conflitos internos. Ninguém precisa saber que você está treinando, porque a transformação mais profunda acontece em silêncio. A mente disciplinada não precisa anunciar sua força. Ela demonstra através da calma, da constância e da clareza de ação. O primeiro exercício prático começa logo pela manhã e se chama cidadela interior. Antes de tocar no celular, antes de se expor às opiniões, notícias e demandas do mundo, dedique os primeiros 5 minutos do seu dia a premeditatio malorum, a premeditação dos males. Em absoluto silêncio, visualize com calma os possíveis desafios que podem surgir. O trânsito caótico, a grosseria de alguém, um atraso, uma cobrança injusta ou um imprevisto financeiro. Não faça isso com ansiedade, mas com lucidez. Diga a si mesmo que essas coisas podem acontecer e que, se acontecerem, não terão poder sobre o seu caráter. Esse exercício prepara a mente para não ser surpreendida. Quando o problema surge, ele já encontra resistência interna. Você não reage com choque, mas com presença. Esse pequeno ritual diário cria uma base sólida de estabilidade emocional. Ao antecipar o caos, você o neutraliza. Ao aceitar a possibilidade do desconforto, você retira dele o poder de te desestabilizar. Assim, o dia começa sob o comando da razão e não da impulsividade. A prática começa com uma afirmação simples, porém profundamente transformadora. Isso pode acontecer, mas não pode ferir meu caráter. Ao repetir conscientemente essa ideia, você condiciona a mente a separar o evento externo da sua identidade interior. Antecipar o ruído não significa viver em estado de medo, mas sim retirar do inesperado o seu poder de choque. Quando você reconhece que imprevistos fazem parte da natureza da vida, deixa de reagir como alguém atacado e passa a responder como alguém preparado. Esse escudo de silêncio é construído antes do impacto, no campo da razão. Quando o evento real acontece, uma grosseria, uma frustração, um atraso, ele encontra uma mente que já o havia contemplado e aceitado. O resultado é uma reação mais lenta, mais lúcida e mais digna. Você não se sente ameaçado porque entende que nada externo pode tocar aquilo que realmente importa, seu caráter. Essa prática diária reforça a ideia central do estoicismo de que não controlamos o que acontece, mas sempre controlamos como escolhemos interpretar e responder. Ao internalizar isso, você deixa de ser refém do acaso e se torna um agente consciente da própria conduta. O silêncio aqui não é omissão, é preparação estratégica. O segundo exercício é o jejum de opinião, praticado preferencialmente durante a tarde, quando o cansaço mental costuma tornar o ego mais reativo. Vivemos em uma era que nos empurra constantemente para emitir julgamentos sobre tudo. Política, comportamentos alheios, escolhas que não nos dizem respeito. O estoicismo chama esse treino de epoché, a suspensão deliberada do julgamento. A prática consiste em participar de conversas e reuniões sem sentir a necessidade compulsiva de opinar, corrigir ou demonstrar superioridade intelectual, a menos que isso seja realmente necessário para resolver um problema concreto. Ao fazer isso, você começa a observar algo importante. O impulso de falar quase nunca nasce da utilidade, mas do desejo de ser visto, validado
ou admirado. Quando você escolhe o silêncio, esse impulso perde força. O silêncio externo fortalece a observação interna e revela o funcionamento do ego. Com o tempo, você passa a falar menos, porém com mais precisão e impacto. Suas palavras deixam de ser reativas e passam a ser intencionais. O terceiro exercício, chamado vista do alto, deve ser aplicado nos momentos de estresse, quando tudo parece urgente, pessoal e esmagador. A visualização cósmica é uma técnica usada pelos estoicos para reduzir o peso emocional dos acontecimentos. A prática é simples. Imagine-se saindo do próprio corpo e observando sua vida de cima. Em seguida, suba mentalmente acima da cidade, do país, do planeta, até alcançar uma perspectiva cósmica onde seus problemas se tornam quase invisíveis. Essa mudança de escala não nega a existência das dificuldades, mas relativiza sua importância. No meio de uma discussão ou crise, fechar os olhos por 3 segundos e acessar essa imagem já é suficiente para interromper a reação impulsiva. Você retorna ao momento presente com a clareza de quem entende que a maioria das tragédias humanas são amplificadas pela perspectiva limitada. Esse exercício ensina que o sofrimento cresce quando esquecemos o contexto maior da existência. O silêncio que surge dessa visão ampla não é indiferença, é sabedoria. O quarto exercício é o crivo de Epicteto, aplicado principalmente no uso da tecnologia. Cada notificação, mensagem ou notícia representa uma tentativa de capturar sua atenção e perturbar seu silêncio interior. A prática consiste em aplicar imediatamente a dicotomia do controle sempre que você pegar o telefone. Antes de reagir emocionalmente a qualquer conteúdo, pergunte-se com honestidade: isso está sob meu controle direto? Se a resposta for não, o silêncio se torna a escolha mais racional. Ao não reagir, você preserva a energia mental e evita ser arrastado para conflitos, ansiedades e debates inúteis. A atenção é o seu recurso mais valioso, e doá-la indiscriminadamente enfraquece o autodomínio. Com o tempo, esse filtro transforma sua relação com a tecnologia. Você deixa de ser um consumidor passivo de estímulos e se torna um usuário consciente. O silêncio aqui funciona como um guardião da mente. O quinto e último exercício do dia é a rebobinagem ética, praticada à noite, quando o mundo externo se cala. Inspirado por Sêneca, esse exercício consiste em revisar o dia como um capitão analisa o diário de bordo após uma travessia. Em silêncio total, você revisita suas ações e responde a 3 perguntas fundamentais. Que hábito ruim consegui vencer hoje? Em que momento perdi a serenidade e por quê? Como posso agir melhor amanhã? O objetivo não é culpar-se nem punir-se, mas observar com honestidade. Esse tribunal interno fortalece a responsabilidade pessoal e impede a repetição automática dos mesmos erros. Ao refletir diariamente, você transforma a experiência em aprendizado e o erro em instrução. Essa prática fecha o ciclo do dia com consciência e prepara a mente para recomeçar mais lúcida no dia seguinte. O silêncio é uma das grandes artes da conversa e um dos fundamentos da sabedoria. Essa frase não é um enfeite filosófico, ela é um aviso. A prática constante do silêncio consciente transforma algo invisível em uma presença magnética. As pessoas passam a sentir, mesmo sem entender, que você não reage como antes, que não se perde em qualquer estímulo, que existe um eixo interno firme sustentando suas ações. O estoico não busca desaparecer do mundo, mas deixar de ser arrastado por ele. Quando você silencia onde antes reagia, você economiza energia vital, preserva clareza e constrói autoridade interior. Não é sobre calar por medo, é sobre falar apenas quando há valor. O silêncio praticado corretamente não afasta as pessoas certas. Ele filtra, protege e fortalece quem você realmente é. Para um estoico, o exercício mais transformador não é o que gera alívio momentâneo,
mas aquele que destrói a dependência das circunstâncias externas. Por isso, precisamos falar do desapego radical da imagem, a verdadeira morte do ego social. No mundo moderno, quase todo o barulho interno nasce da tentativa desesperada de controlar como somos percebidos. Curtidas, elogios, status e validação se tornaram muletas emocionais. Epicteto já alertava: quando você entrega sua paz à opinião alheia, você se torna escravo. Este treinamento não é confortável, mas é libertador. Ele foi desenhado para tornar você imune à crítica e invisível à vaidade. Quando a imagem perde o controle sobre você, algo raro acontece. Sua identidade deixa de oscilar conforme o ambiente. A prática da invisibilidade deliberada consiste em treinar a mente para encontrar satisfação na ação correta, não no reconhecimento da ação. É o silêncio do mérito que não pede aplauso. Você age bem porque é racional agir bem, não porque alguém está observando. Essa prática corrige uma distorção profunda, a ideia de que valor precisa ser visto para existir. Quando você faz o certo em silêncio, algo muda por dentro. A ansiedade diminui, o orgulho perde força e a ação se torna mais leve. O estoico compreende que a virtude é autossuficiente. Não precisa de palco nem de testemunhas. Ao se tornar invisível por escolha, você recupera o controle da própria narrativa interna e se fortalece exatamente onde a maioria é fraca. Junto a isso, pratique a pequena humilhação voluntária. Sêneca aconselhava viver, de tempos em tempos, dias de simplicidade extrema para lembrar à alma que ela não depende de conforto para permanecer firme. No mundo atual, fazemos isso com a imagem. Durante uma semana, escolha conscientemente uma situação em que você poderia brilhar, contar vantagem, corrigir alguém ou mostrar superioridade, e escolha o silêncio. Não é se diminuir, é se libertar. O objetivo é simples e poderoso. Quando você deixa de alimentar o desejo de admiração, descobre que sua segurança não vem do reflexo nos olhos alheios. Ela nasce de dentro, estável, silenciosa e sólida. Outro escudo essencial é a prática da resposta tardia. O maior erro humano critica, você reage. Alguém elogia, você se infla. Isso entrega o controle da sua mente ao ambiente. A regra é clara. Recebeu um estímulo emocional? Aplique 30 minutos de silêncio absoluto. Nenhuma resposta, nenhuma explicação, nenhuma defesa. Repita internamente: isso é apenas uma opinião. E opiniões sopram como o vento. Ao atrasar a reação, você retoma as rédeas da própria vida. O estoico não elimina emoções. Ele impede que elas governem suas ações. O silêncio aqui é estratégia. Finalize esse treinamento com a prática do bem anônimo. Este é o golpe final no ego. Realize uma ação positiva, significativa, que gere impacto real. E garanta que ninguém saiba que foi você. Nenhuma postagem, nenhuma menção, nenhum reconhecimento. O que acontece nesse momento é revelador. Ao fazer o bem em silêncio, você sente um poder raro, a certeza íntima de valor. Você prova para si mesmo que sua virtude não depende de aplausos. A maioria vive como se estivesse num palco constante, o que gera ansiedade e instabilidade. Quando você abandona o palco, recupera energia, torna-se impossível de manipular e encontra uma paz que não pode ser retirada. Agora, se esse conteúdo elevou sua mente, se fez sentido para você, aperte o botão de ripar o vídeo agora, inscreva-se no canal, continue caminhando conosco e transforme o silêncio na sua maior força.